Olá! Na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre variáveis aleatórias contínuas, então, como aquela ideia da variável discreta se transforma, então, numa variável contínua, e definimos como que a gente calcula probabilidades para poder construir a nossa distribuição de probabilidades nesse tipo de variável. Então, vamos relembrar algumas coisinhas que a gente discutiu na aula anterior. Bom, primeiro, eu estou falando aqui de um experimento aleatório, onde o resultado desse experimento aleatório é uma variável contínua. O que isso significa? Significa que os possíveis resultados abrangem um intervalo de números reais. Então, a minha variável aleatória contínua, agora, ela vai pertencer a um intervalo real. Esse intervalo, por exemplo, pode ser um intervalo com mais infinito ou menos infinito em um dos extremos. Então, diferente das variáveis discretas, onde a gente tinha todos os possíveis resultados e a gente construía, então, uma tabelinha, né? O resultado igual a 0, o resultado igual a 1, o resultado igual a 2, e construir essa distribuição de probabilidades, agora a gente não tem como construir essa tabela propriamente dito, porque o resultado da nossa variável aleatória é uma variável contínua. Então, um exemplo, o tempo de resposta de um servidor, ou em geral, experimentos aleatórios cujo resultado é um tempo podem ser caracterizados por variáveis aleatórias contínuas, certo? Para uma variável aleatória contínua, como que a gente vai calcular essa probabilidade? Não existe uma fórmula, né, entre aspas, fechada para aquela probabilidade, como existia, por exemplo, para a probabilidade de um experimento binomial. O que eu tenho, sim, é uma função densidade de probabilidade, que a gente já falou sobre essa função, então é interessante que vocês assistam a parte 1 dessa aula. Essa função densidade de probabilidade, ela é considerada uma função de probabilidade se ela for uma função positiva para todo x pertencente aos reais, então ela é uma função definida para todos os números reais e ela é uma função positiva, e a integral dessa função de menos infinito a mais infinito, ou seja, a integral imprópria dessa função é uma integral convergente e o valor dessa integral é igual a 1. Ou seja, se eu fizer o gráfico dessa minha função, a área sobre o gráfico dessa função, de menos infinito até mais infinito, é igual a 1. Então, essa definição vem da definição discreta de probabilidade, que a gente tem uma função probabilidade se ela é positiva em cada um dos valores x discretos que a gente tinha, e o somatório dessas probabilidades é igual a 1. No caso de uma variável aleatória contínua, a gente não tem os possíveis valores, a gente tem um intervalo em que o valor dessa variável contínua vai assumir para cada resultado do nosso experimento aleatório. Então, a gente define como sendo, dado uma função que é positiva e cuja integral de menos infinito a infinito é igual a 1, ou seja, uma função que pode ser chamada de função densidade de probabilidade, eu digo que a probabilidade de um determinado evento A, que é agora um intervalo, então isso poderia ser escrito assim: a probabilidade da minha variável aleatória x estar entre A e B, ou seja, a probabilidade do evento Azão acontecer, é justamente a integral dentro desse intervalo da minha função f. Então, se a integral existe de menos infinito a mais infinito e é igual a 1, qualquer subintervalo ali dos números reais vai ter um valor numérico menor do que 1, nesse caso entre 0 e 1, porque a nossa função é estritamente positiva. Então, aí a gente tem uma fórmula para calcular probabilidades, aonde a gente está falando de variáveis aleatórias contínuas. E aí, na aula anterior, a gente fez um exemplo onde a gente tinha uma função de densidade de probabilidade. A gente, inclusive, mostrou que ela era uma função densidade de probabilidade. A gente calculou, apenas para verificação, né, a integral dessa função f de mais infinito a menos infinito e verificou que ela, de fato, era 1. A gente tem uma função que é positiva para todo t, justamente porque ou ela é zero ou ela é o resultado de duas vezes um exponencial, e exponencial é uma função que é sempre positiva. Então, para todo t pertencente aos reais. Aqui eu tenho uma função definida por partes, então a função ela é essa função exponencial que o gráfico está dado aqui do lado, de 0 em diante, e ela vale 0 para os t's negativos. Então, se eu fosse desenhar o gráfico da função correto seria
essa função exponencial. Lá na aula assíncrona eu expliquei bem certinho por que o gráfico da função é dessa forma. E do zero para trás, essa função seria a função constante zero, que seria apenas um segmento de reta. Também fiz esse desenho bem detalhadinho lá na nossa primeira parte da aula. E aí o que esse exercício pedia, que ficou de exercício para vocês inclusive, era qual é a probabilidade do tempo de resposta desse experimento, que era uma consulta a um banco de dados, ser mais do que 3 minutos, ou seja, qual é a probabilidade da minha variável aleatória t. Estou usando t maiúsculo porque ela é justamente um tempo de resposta, é uma quantidade aleatória que tem que ser medida, certo? E ele queria então a probabilidade do t ser maior do que 3. E a gente tinha que a probabilidade de ser maior do que 3, a gente já falou sobre isso, que incluir ou não o extremo não faz diferença, porque a área é a mesma se eu incluir a bordinha ou não. Então, isso seria a probabilidade do t ser maior ou igual a 3. E essa probabilidade, por ser um intervalo, então, quem é o intervalo de interesse? Do 3 para frente, né? O meu intervalo de interesse é do 3 até o mais infinito. Portanto, essa probabilidade vai ser integral de 3 até mais infinito. Nesse intervalo, a função respeita essa regra. Então, assista a aula anterior, porque a gente discutiu tudo isso na nossa aula anterior. E ao resolver essa integral imprópria, que eu também dei as dicas, falei a respeito da função exponencial, dos limites dessa função exponencial, você vai conseguir determinar a probabilidade. Outra forma de fazer isso seria usar o complementar. Então, eu sei que a área dessa função é 1 por ser uma função densidade e probabilidade, o que a gente verificou anteriormente. Então, se eu quero a área para lá do 3, isso é 1 menos a integral de 0 até 3. Então, eu estou calculando a área complementar, essa área toda é 1, eu quero o pedacinho no final ali da minha curva, dessa função naquele intervalo entre 0 e 3, ela também respeita essa mesma regra de integração. E se você fizer o cálculo ou usando a integral imprópria de 3 até mais infinito, ou usando o complementar dessa área, usando a integral de 0 até 3, você vai obter o seguinte valor da integral, que é a probabilidade, então, desse tempo de resposta ser maior do que. O resultado vai ser 1 sobre e na sexta, que na forma decimal é aproximadamente 0. Acho que eu vou ter que pegar um espacinho aqui embaixo para poder escrever. É aproximadamente 0,0025, ou seja, estava muito feio o que eu escrevi, aproximadamente é na sexta, que é aproximadamente 0,0025, você pode fazer o cálculo, certo? Na verdade é 24,7, que é, posso deixar o 25 na verdade, 0,25, que é aproximadamente 0,25%, né? Eu estava querendo saber uma probabilidade. Então, esse gráfico ele parece um pouquinho enganoso, né? Mas na verdade, se você desenhar usando o software, você vai ver que depois do 3 o gráfico cola muito rápido ali no eixo X, né? No eixo T, nesse caso. Essa área aqui representa apenas 0,025% de uma área total que mede 1. Então, é só um pedacinho mesmo da curva, porque a exponencial ela cola bem rapidinho ali no eixo horizontal, principalmente porque ela está multiplicada aqui por 2, certo? Então, qual é a probabilidade do tempo de resposta ser maior do que 2 minutos? Praticamente infinitesimal ali, praticamente desconsiderável, né? 0,25% de probabilidade do tempo ser menor. E aí eu consigo definir qualquer intervalo que eu quiser e a partir da integral e do cálculo dessa integral imprópria, né? Eventualmente pode ser que a gente precise de uma integral imprópria, a gente consegue determinar essas probabilidades para funções contínuas, para variáveis aleatórias contínuas. Então, dando continuidade aos assuntos que foram discutidos na aula 1, agora introduzindo um novo assunto, da mesma forma como a gente tem uma função de distribuição acumulada em uma distribuição de probabilidade discreta, né? Então, quando a gente tem aquele quadro, o acumulado
seria um corte, todas as probabilidades até aquele corte, eu tenho sim uma distribuição, uma função de distribuição acumulada. O que seria essa função acumulada? Ela está definida para todo x pertencente aos reais, da mesma forma que a minha função de probabilidades, e ela é então a probabilidade da minha variável aleatória ser menor do que um certo corte. Isso é a função de distribuição acumulada, a definição é exatamente a mesma. Só que agora, pensando em termos de variáveis contínuas, dizer que a minha variável vai até um certo valor de x real significa resolver a integral de menos infinito até aquele x, certo? Lembra que eu estou falando que probabilidade é uma integral. Então, quando eu digo que eu vou até um certo valor de x, significa que o meu x pertence ao intervalo de menos infinito até o x, portanto, eu vou resolver a minha integral de menos infinito até x. Ali eu usei a variável s, né? A nossa variável como s, mas poderia ser t também, o nome da minha variável aleatória. Como eu já sei que a minha integral vale 1, a integral definida quando a integral imprópria, né, que caracteriza uma função de distribuição de probabilidades, eu sei que quando eu fizer o limite desse x tender ao infinito, ou seja, esse extremo de cima tender ao infinito, esse limite é igual a 1. Portanto, isso faz sentido, né? A função de distribuição acumulada, no máximo, ela vai ser 1, já que a probabilidade, a soma das probabilidades, ou nesse caso, a integral, vai ser para a gente o valor, vai ser no máximo uma integral de tamanho, uma área de tamanho 1. Pensando em termos geométricos, essa função acumulada seria o seguinte, né? Vamos supor que você tem uma função f assim, e por ser uma distribuição de probabilidades, a gente sabe que essa área é igual a 1, certo? Às vezes eu acho que eu poderia parar o vídeo, mas eu acho interessante fazer a construção para que vocês vejam, né, o que esse desenho quer representar. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho uma função f, certo? De distribuição de probabilidades, e eu tenho, portanto, que essa área vale 1. Justamente para que eu possa ter uma função aqui, f de t, por exemplo, né? Uma função de distribuição de probabilidades. A distribuição acumulada, o que ela é? Ela é a integral que vem lá do menos infinito até um certo valor de x. Então, é como se eu fizesse um corte, certo? Portanto, o valor da distribuição acumulada para aquele valor de x nada mais é do que toda essa área até chegar naquele corte x. A área toda vale 1, portanto, a função está limitada no 1. A partir do momento que eu faço essa limitação superior, essa limitação, né, à direita andar, eu vou cobrindo toda essa minha área, e aí, portanto, é isso que significa aquele limite que está ali embaixo. O limite, quando esse x tende a mais infinito, equivale à área total do gráfico da função, que é igual a 1, por ser uma função de distribuição de probabilidades. Então, a área dessa função é igual a 1 para ser uma função de distribuição de probabilidades. Então, usando aquele mesmo exemplo que a gente viu anteriormente, vamos verificar quem seria a função de distribuição acumulada para essa funçãozinha f que a gente tem aí. Então, a gente vai ter que analisar duas situações, porque a nossa função é uma função definida por partes, certo? Então, a gente está falando de uma função definida por partes. A gente já sabe que o gráfico dela é assim. E aí ele cola bem rapidinho aqui, deixa eu tentar fazer ele colando. E para o zero ela vale 0. Então tem uma bolinha aberta ali no zero e ela vale 0 para todos os valores menores do que 0. Então, na verdade, o gráfico da função tem que ser definido em todos os números reais. E o gráfico da função é essas duas partes pretas que eu estou tentando desenhar ali no gráfico de vocês, certo? Então, a gente vai construir a função de distribuição acumulada. O que a gente precisa tomar cuidado? A gente tem que pensar que esse x é um número real. Só que, se o meu x está andando para cá, eu tenho uma regra. A partir do momento que ele, pulou para um número positivo, eu tenho uma regra diferente. Então, vamos separar em duas regras diferentes. Se o x for menor do que 0, e se o x for maior ou igual a 0. Então, se eu estou falando de um x
que é menor do que zero, vamos ver então. F de um x que é menor do que zero é a integral de menos infinito até aquele x da minha função f. Certo? Só que a minha função f, são duas formas de interpretar. A minha função f, nesse intervalo aqui, ela respeita essa regra. Portanto, nesse intervalo, essa integral fica a integral de menos infinito até x de zero. E a integral de zero é zero. Portanto, a função acumulada também será zero para todos os valores até a gente chegar no x igual a zero. Por quê? Porque não tem área. Tá vendo aqui, ó? Não tem área para cá. O gráfico da função está colado com o eixo, então não existe um valor de área. Consequentemente, a função acumulada também não vai dar nenhum valor de área para a gente. Agora, se o meu x for positivo, quem que vai ser a minha função acumulada? Então, vamos ver. Vai ser a integral de menos infinito até x da minha função f. Porém, então eu estou pegando um x, por exemplo, positivo. Para esse x positivo, eu estou calculando a integral que veio lá do menos infinito, certo? Então, eu tenho duas regras diferentes. Uma para a integral de menos infinito até zero, onde a função vale zero. E outra de zero até chegar naquele meu x. Então, naquele pedacinho que de fato tem área. E nesse pedacinho eu tenho um x positivo, né? Nesse intervalo eu estou calculando uma área aqui que de fato existe. Então, a gente tem que usar para a regra da nossa função essa aqui. Só para usar a letra que eu estou usando ali na função f, eu vou chamar isso aqui de s, tá? Se você quiser usar t, poderia usar o t, não tem problema nenhum. Então, eu vou ter que resolver essas duas integrais. A primeira, na verdade, é zero, para poder determinar a minha função acumulada. Então, esse caso aqui eu vou fazer na próxima página, certo? Então, eu vou colar aqui. E aí, eu tenho o seguinte. Bom, a minha primeira integral é zero. Legal, então aqui já deu zero. Eu vou ter que resolver só a segunda integral. Essa integral aqui, a gente já resolveu anteriormente, certo? Essa integral, ela é e na menos 2s. É só isso? Acho que era só isso, porque menos, na verdade, ela é menos isso. Porque quando eu derivo, sai o 2, menos com menos fica mais. Então, esse é o valor da minha integral, certo? E eu vou avaliar ela, então, quando s vale x e quando s vale zero. Não é uma integral imprópria, não precisa calcular o limite, os extremos de integração estão dados. Então, aqui eu vou ter menos e na menos 2x, mais do teorema fundamental do cálculo, né? Fica menos com menos, e na menos zero. Portanto, o resultado disso aqui vai ser menos e na menos 2x mais 1. Certo? Esse é o valor da nossa função. Então, quem que vai ser a função acumulada? Eu preciso dar uma regra para essa função acumulada. A regra da minha função acumulada, ela vai ser o quê? Ela vai ser, portanto, f de x, a gente acabou de ver lá antes, que é zero se x for menor do que zero, certo? A gente viu aqui anteriormente que no caso onde x era negativo não tinha nenhuma área, portanto a função acumulada vai ser zero também, e ela é menos e na menos 2x, tá vendo que ficou em função de x, porque o x era o extremo de integração, mais 1 se x for maior ou igual a zero. Então, a gente tem aí uma regra, mais uma vez, definida de duas formas diferentes para cada uma dessas nossas funções. Deixa eu só ver a ordem, ali estava positiva em cima, então eu vou só trocar a ordem com que essa regra aparece, certo? É a mesma, só vou trocar a ordem para ficar positiva em cima, negativa embaixo, para ficar como a nossa função f, certo? Esse é um exercício do livro, então tem aqui a resolução exatamente o que a gente tinha. Essa é a nossa função f, que foi dada, cujo gráfico está ali do lado, né? Na verdade, o gráfico de uma função de distribuição de probabilidade ele é uma função em R, então ele precisa existir todos os pontos aqui e daí
a partir daquele ponto 2, também o restante do gráfico. E se vocês fizerem o desenho desse gráfico, dessa função acumulada, ele é um gráfico assim, ó. Em 0 ele vale 0, certo? Porque quando eu colocar t igual a 0, isso aqui vai dar 1, vai ficar 1 menos 1, que vai ser 0. E à medida que eu vou aumentando o valor de x, lembra que eu falei antes que o limite da minha f de x, quando x tende a mais infinito, é 1. Portanto, a minha função de distribuição acumulada, ela tem esse comportamento que vocês estão vendo aí. Por quê? A probabilidade vai ser justamente a altura do gráfico dessa função. Quanto maior o valor de x, maior a probabilidade total se aproxima do valor de 1. Então, se você, por exemplo, colocar no GeoGebra essa função, 1 menos e na menos 2x ou menos 2t, o gráfico dessa função é esse valor que vocês estão vendo aí. E, como eu falei antes, por ser uma função que tem que estar definida em todos os números reais, para valores negativos, essa função seria 0. Então, na verdade, o gráfico da função tem 2 pedaços. Porque a função de probabilidade tem que estar definida em 2 partes. Então, aqui também é a mesma coisa. Tem que existir 2 pedaços, um aqui, e aí vai continuar crescendo. Difícil desenhar bem em cima da linha, certo? Então, esses são os gráficos da nossa função para esse tipo de exemplo, né? Para esse tipo de distribuição de probabilidade, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que chama-se distribuição exponencial, que tem uma forma, e a distribuição acumulada associada a essa função f. Da mesma forma que para variáveis contínuas, da mesma forma que para variáveis discretas, dado uma distribuição de probabilidades que é dada pela função f, pelas suas integrais, a gente pode calcular valor esperado e variância, certo? A gente, obviamente, não vai conseguir calcular através de uma tabela, porque essa tabela não existe, porque a nossa variável assume infinitos valores dentro de um intervalo real, mas a gente consegue sim fórmulas para o valor esperado e para a variância. O valor esperado, denotado pelas mesmas notações de antes, pelo sigma ou e de x, valor esperado dessa variável aleatória, que agora é contínua, é a integral imprópria de menos infinito até mais infinito de x vezes f. Lembra como é que era o valor esperado antes para uma distribuição discreta? Era o somatório de x vezes a sua probabilidade. Nesse caso, é x vezes a função f, que é quem vai dar as minhas probabilidades. E o valor esperado vai ser x menos sigma, onde sigma é justamente a média, esse valor esperado, ao quadrado, vezes a função f. Lembra como é que a gente calculava antes o valor esperado para variáveis discretas? Era a mesma coisa. Era x menos a média ao quadrado, vezes cada uma das probabilidades daquele x. Agora, somatório se traduz em integral imprópria. Ou então, a gente tinha uma fórmula equivalente para calcular esse valor da variância, que era fazer o valor esperado, digamos assim, da minha variável x ao quadrado, ou seja, onde tinha x antes no valor esperado, a gente coloca x quadrado, e subtrair o valor do valor esperado ao quadrado, a média, né, desse valor esperado. Então, para essa distribuição de probabilidades, eu também tenho um valor esperado, onde era o somatório de x vezes a probabilidade se traduz na integral, e onde era os desvios com relação à média ao quadrado vezes as probabilidades, se traduz então em x menos a média, menos o valor esperado, né? A média ou o valor esperado é a mesma coisa nesse contexto, vezes a função f, que é quem vai dar justamente as probabilidades. A interpretação dessas medidas é exatamente análoga ao caso discreto, ou seja, o valor esperado que eu espero ter com aquela distribuição, que eu espero receber com aquele experimento, mas ele é um valor esperado, não é uma certeza, certo? É apenas uma medida que dá mais informação para a gente fazer a nossa tomada de decisão. Da mesma forma, aquelas propriedades que foram enunciadas que valem para o valor esperado e para a variância também valem nesse contexto de variáveis contínuas. Por exemplo, a variância de duas variáveis aleatórias somadas é igual à variância de uma mais a variância da outra. Então, tinha uma listinha lá de probabilidades que eu comentei com vocês que não é o foco aqui da nossa disciplina, mas que a gente precisa dessas propriedades para verificar vários resultados que a gente usa aqui na nossa disciplina, certo? Então, esses resultados teóricos, nessas propriedades,
são úteis para a gente poder ter fórmulas que a gente usa assim aqui na nossa disciplina, só que quem vai estudar estuda um pouco mais a fundo, faz um estudo um pouco mais teórico dessa parte aqui de distribuição de probabilidades, certo? Então a gente vai mais uma vez usar aquele exemplo e fazer o cálculo do valor esperado da variância e o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Esse exercício, ele é um exemplo do livro, certo? Então você pode ver a resolução do livro, mas a resolução também está feita aqui nos próximos slides, então depois você pode consultar. Esse exemplo vai demorar um pouquinho, porque a gente vai ter que fazer duas integrais impróprias, né? Mas eu vou só dar as dicas então, e aí você pode fazer a verificação desse exercício depois. Então vamos dar uma olhada aqui. Bom, eu quero calcular valor esperado e variância e desvio padrão, depois é só tirar a raiz quadrada, certo? Então deixa eu ver o que eu tenho. Eu tenho um slide em branco, a minha função f, portanto vamos lá. Valor esperado de uma distribuição de uma variável aleatória contínua é a integral de menos infinito até mais infinito de x vezes f de x. Como a nossa função está em função de t, então eu vou colocar como t, certo? Só para seguir a notação. Se você quiser continuar usando x, não tem problema nenhum. A gente está falando de uma integral de uma função que tem duas regras diferentes, portanto, a gente vai ter que calcular o valor esperado olhando essas duas regras. Então, eu tenho uma regra diferente para números menores que zero e do zero em diante. Portanto, essa integral ela tem que ser escrita como integral de menos infinito até zero, mais a integral de zero até mais infinito. Isso é uma propriedade que a gente usa bastante lá no cálculo, né? A gente divide o nosso domínio de integração em duas partes quando é necessário. Então, na primeira integral, eu vou repetir aqui para não precisar escrever tudo de novo, certo? Então, eu vou dar as ideias aqui da integral. Na primeira integral, a função vale zero, para números negativos ela vale zero, e para números positivos ela vale 2e na menos 2t dt. Essa primeira integral é a integral de zero, então vai ser zero, portanto vai sobrar somente essa nossa integral aqui, que eu sei que por se tratar de uma integral imprópria, eu preciso calcular essa integral até um certo parâmetro b e fazer o limite, quando b tende a mais infinito, certo? Então, é esse limite, essa integral, que vai fornecer o valor esperado pra gente. Por que eu vou abrir um parênteses? Eu vou abrir um parênteses porque essa integral que tá aí, a gente precisa resolver por integração por partes. Então, é isso que eu quero que você faça de exercício, que você resolva essa integral por integração por partes. A gente precisa, sim, saber resolver a integração por partes para poder resolver essa nossa integral. Então, abrindo um parênteses aqui, com relação a essa nossa integral, eu vou, na verdade, já mostrei a resposta, eu vou, na verdade, pegar um exemplo aqui, certo? Para abrir aquele parênteses que eu falei, dessa integral, que eu vou escrever em verde, só que, como eu falei antes, eu vou fazer uma observação aqui, certo? Então, esquece por enquanto os extremos de integração, a gente precisa resolver essa integral, e essa integral é resolvida por integração por partes, que é uma técnica específica, certo? Por quê? Porque ela é o produto de duas funções diferentes, uma função algébrica e uma função exponencial. Se você usar o LIAT, quem vem primeiro? A algébrica. Portanto, o U vai ser o meu t, ou o 2t nesse caso, posso carregar o 2 junto. O meu dv vai ser o e na menos 2t, certo? Então, eu tenho ali o meu dv dt, faço a derivada do meu u, que é 2dt, e faço a integral do meu dv para obter o v, isso é a integral de e na menos 2t. Usando substituição,
você consegue resolver essa integral. Então, né, uma técnica vai acabando puxando outra. Isso aqui vai ser menos 1/2 de e na menos 2t, certo? Quando eu derivo, o 2 sai ali de dentro, né? Derivado do de cima, aparece um menos 2, corta uma coisa com a outra, a gente tem essa nossa integral. Portanto, essa integral que eu tenho ali, quando eu faço por integração por partes, isso vai ser u vezes v menos a integral de v du. Escrevendo, então, usando, né, a integração por partes, eu vou ter u vezes v, então vai ser 2t vezes menos meio de e na menos 2t, essa é a primeira parte da minha integral, menos a integral de v du. A integral de v é isso aqui, e o du é 2dt. Ok? Então, o que vai ficar aqui? Vai cortar um monte de gente, aqui vai ficar menos t e na menos 2t, mais esse 2 corta com esse 2, a integral de menos e na t dt. E essa integral é essa integral que a gente resolveu antes, isso é muito comum na integração por partes. Portanto, a gente vai ficar com o primeiro termo e menos 1/2 de e na menos 2t. Esse é o valor da nossa integral, sem falar nada aí de extremos, né? Sem calcular o limite ainda. Esse é só o valor da nossa integral, então, como eu falei, um parênteses para a gente resolver essa integral por integração. Eu copiei aquele resultado que a gente chegou anteriormente, tá ali em verde, né? E vou avaliar agora que eu já voltei para as minhas variáveis, já resolvi a minha integral, eu vou avaliar nos meus extremos de integração. Portanto, aqui eu vou ter, vou até copiar aqui, essa minha função avaliada em b, então onde tem t eu vou colocar o meu valor de b, b e b, depois eu vou ver o que acontece com esse limite, menos agora a parte de baixo, então essa expressão quando t é 0 desaparece, mas a outra não, então menos meio de e na menos 2 vezes 0, e na 0 é 1, portanto sobra aquele 1/2, e a gente vai ficar então com, faltou o limite ali, né? Faltou o nosso limite que acabou ficando para trás, e aí a gente vai ficar com, vamos ver o que vai sobrar aqui, aqui fica só meio, porque fica aí na 1 mais meio então, mais 1/2, ok? Agora eu vou calcular esse limite. Percebam que o b, que é o cara que está tendendo a mais infinito, a gente tem ele tanto nesse termo quanto nesse termo, certo? Então, a gente vai ter que calcular esses dois limites aí para poder determinar qual é o valor do nosso limite final. Então, eu vou calcular ele aqui de laranja aqui embaixo. Então, primeira coisa, eu tenho um limite de quando b tende a mais infinito, esse menos aqui a gente pode ignorar, certo? Então, de b vezes e na menos b, esse cara vai para mais infinito, e na menos 2b, falei sobre isso na aula anterior, quando a potência tende a mais infinito, como tem aquele menos, a gente vai ter uma função exponencial que está colando no eixo bem rapidinho, então esse termo aqui vai para 0. Só que eu tenho infinito e 0, então, opa, não posso calcular o produto dessa forma, mas posso reescrever essa integral de um jeito bem conveniente para poder aplicar L'Hopital, que é o seguinte, eu vou deixar o b aqui em cima e vou mandar esse cara lá para baixo. E agora eu tenho o de cima e o de baixo tendendo a mais infinito, certo? Porque agora eu tenho e na 2b, exponencial é uma função que cresce bem rapidinho. Como eu tenho infinito em cima e infinito embaixo, eu posso aplicar L'Hopital. E aí, L'Hopital a gente simplesmente deriva em cima e embaixo. Derivada do de baixo e na menos 2b. E agora sim, eu tenho um termo que vai para mais infinito embaixo. 1 dividido por alguma coisa que vai para mais infinito é 0. Portanto, o primeiro termo aqui do nosso limite vai para 0. A gente tem um outro termo aqui também,
certo? Então, eu tenho um outro termo, tenho o limite de quando b tende a mais infinito de e na menos 2b. Como tem esse negativo, a função exponencial tende a zero, ou se você quiser colocar esse 2 embaixo, você vai ter essa mesma situação aqui. Opa, essa mesma situação aqui, certo? Com exceção do 2 multiplicando. Então, esses dois limites, tanto o primeiro quanto o segundo, tendem a zero. E aí, portanto, a única coisa que sobra é esse meio não depende de b, portanto, o limite não interfere no valor, e a gente tem esse resultado final. Então, o que a gente tem aqui? Qual é o valor esperado para essa função que é modelada por uma função contínua, né? É modelada por uma função e o valor esperado, então, é a integral de x vezes essa função, da variável vezes a nossa função. Então, qual é o valor esperado para essa distribuição de probabilidades? 1/2, certo? Esse é a média ou o valor esperado para essa distribuição de probabilidades. Nesse exercício, ele pedia para a gente calcular o valor esperado e também para o cálculo da variância, eu vou usar a fórmula alternativa, porque eu prefiro a fórmula do que calcular aqueles desvios que podem dar erro. Então, isso vai ser o valor esperado para a minha variável ao quadrado menos a média ao quadrado. O valor esperado para a minha variável ao quadrado é essa mesma integral que a gente resolveu antes, porém com t ao quadrado. Certo? Então, onde tinha t, eu coloco t ao quadrado. E o valor esperado eu já tenho, que ele era 1/4, vou até puxar toda essa galera aqui para baixo. Ele era 1/4 ao quadrado. Então, ele está simplesmente constante ali, portanto, eu poderia somar ele apenas no final do meu cálculo, certo? E mais uma vez eu vou ter que resolver uma integral imprópria, certo? A minha função f tem aquelas duas regras, portanto, essa primeira integral, na verdade, precisa ser escrita de duas formas diferentes, né? A gente tem que separar essa nossa integral em duas integrais. Aqui, onde tem t, eu vou colocar ao quadrado. A primeira regra era a regra do zero. A segunda regra era a regra do 2e na menos 2t, dt, certo? Aí era da definição da função. E 1/4 ao quadrado é 1/16. Então, eu posso só no final subtrair esse 1/16. Deixa eu só ver se eu fiz certo? Perdão, a média não é 1/4, a média é 1/2, eu que confundi. Então, 1/2 ao quadrado é 1/4. A primeira integral é zero, então a gente não precisaria se preocupar. Essa segunda integral a gente vai ter que calcular mais uma vez usando um limite, certo? Por se tratar de uma integral imprópria. Então, aqui onde tem o mais infinito, eu vou trocar pelo meu b, certo? Menos 1/4. Depois que eu fizer a conta toda, eu subtraio 1/4 e verifico qual é o valor, então, da minha integral. Vou colocar em vermelho aqui para seguir a anotação, certo? Se a gente fizer mais uma vez um parênteses, né, para resolver essa integral que está aqui, e aí isso eu vou deixar assim de exercício para vocês, mais uma vez eu estou falando da integral de 2t² e na menos 2t dt. Uma integral que é um produto de uma função exponencial e de uma função algébrica, que é aquele polinômio 2t². Como que eu resolvo? Integração por partes. Então, sugiro que vocês tentem fazer justamente para treinar. E ao fazer a integração por partes, como tem esse t ao quadrado, a gente vai ter que fazer isso duas vezes. Vocês devem lembrar lá de quando a gente estudou cálculo, que às vezes eu tinha que fazer duas vezes a integração para poder resolver. A integral vai ser bem parecida com essa que a gente acabou de resolver, tá? Na verdade, a integral que vocês vão cair vai ser a integral que a gente resolveu anteriormente. Os limites vão ser bem parecidos com aquele que a gente acabou de resolver, também resolvidos por L'Hopital. E quando a gente calcular essa nossa integral, né, fazendo a integração por partes duas vezes, calculando o limite, desse termo todo vai sobrar apenas 1/2.
o valor de toda essa expressão aqui vai ser igual a 1/2. Então, a gente vai ter 1/2 menos 1/4. 1/2 menos 1/4 é igual a 1/4. Esse, portanto, é o valor da nossa variância para minha variável t, certo? Igual a 1/4. Esse 1/2, né? Prestando atenção aqui, eu não resolvi, certo? Eu só estou afirmando que todo esse cálculo será, né? Vamos resolver a integral, depois aplicar os limites. Provavelmente vai ter que usar um L'Hopital ali, bem parecido com esse que a gente acabou de resolver. E o valor da nossa variância é 1/4. Com o valor da variância, a gente consegue calcular, por exemplo, o valor do desvio padrão, né? Então, se a gente sabe que o valor da variância é 1/4, o meu desvio padrão para essa minha variável t vai ser 1/2. Por quê? Porque é a raiz quadrada desse 1/4. Raiz de 1/4, raiz do de cima, raiz do de baixo é igual ao meio. Então, a gente tem todas as medidas para nossa distribuição. A gente tem o valor esperado, que é igual a 1/2. A gente tem a variância, que é igual a 1/4. E a gente tem, consequentemente, o desvio padrão, que é a raiz quadrada da nossa variância. Então, a minha sugestão é resolvam essa integral aí, né? Por mais que seja 2 vezes, mas são integrais simples, é exatamente e na menos 2t, a mesma integral que a gente já resolveu anteriormente. E aqui eu deixo então a resolução retirada do livro. Perceba que ele também não faz, certo? Ele só diz pra gente que o valor do e de t quadrado é igual a 1/2, e aí usando essa fórmula do e na t quadrado menos a média ao quadrado, a gente consegue calcular o valor da nossa variância. Para essa aula era isso, essa introdução então, né? Esse fechamento sobre variáveis contínuas. E nas próximas aulas a gente vai falar mais especificamente dos 3 principais modelos para variáveis contínuas. Do modelo exponencial, do modelo uniforme e do modelo normal, que é a principal distribuição de probabilidades contínuas que a gente vai estudar aqui em estatística e que vai ser essencial para a continuação da nossa matéria quando a gente estiver falando de inferência e estatística. Até mais!